Vamos prosseguir com o nosso andamento do culto. Abra sua Bíblia lá em João 14. Livro do evangelista João. Capítulo 14. Estamos aí continuando nossa série de mensagens, Conhecendo Jesus. Série essa que tem o intuito de nos formar o conhecimento necessário para respondermos a pergunta: quem é Jesus? Ao questionados sobre quem é o Senhor Jesus, nós devemos saber quem Ele é. Afinal de contas, é Ele quem servimos. É Ele que nos resgatou. Então, precisamos saber quem Ele é. Precisamos conhecer o nosso Senhor. E Ele se apresentou a nós no livro de João 7 vezes, dizendo: eu sou. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. E hoje a sexta dessas declarações a respeito de quem Jesus é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala o eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. Ele está usando a mesma expressão que Deus usou com Moisés lá na sarça ardente, lá no Êxodo. Então ele está dizendo: eu sou o Deus, eu sou o Verbo encarnado, eu sou aquele que se fez carne e que viveu cheio de graça e de verdade e habitou entre nós. Então abra sua Bíblia no livro de João 14, nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Esses serão os versículos que vão basear a nossa reflexão de hoje, mas nós vamos ir um pouquinho antes ainda, então fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar um pouco pelo capítulo 13, para entendermos o que Jesus está querendo dizer aqui nessa conversa com Tomé. A Bíblia diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa porção do Evangelho. Que ela possa encontrar morada nos nossos corações. Que ela possa fluir dentro de nós. Encontrar espaço para florescer e frutificar. Pai, humildemente peço que me ilumine nesse momento para compartilhar da tua palavra. E que seja ela falando e não eu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa mensagem, esse diálogo de Jesus com Tomé, ele está dentro de um momento de profunda aflição dos discípulos. Por isso que eu falei que a gente tem que entender o capítulo 13. No capítulo 13, Jesus está na mesa com os discípulos, na quinta-feira, antes da sexta-feira da crucificação. Aqui é a última ceia. Jesus está com eles, ele inicia o capítulo 13 lavando os pés dos discípulos, ensinando a eles sobre humildade, sobre o maior no reino dos céus é aquele que é menor, é aquele que serve. E aí, logo após isso, a gente tem Jesus anunciando para eles que seria traído. Imagina a quebra, de expectativa. Está ali na mesa com Jesus, ele está ensinando sobre quem é o maior, quem é o menor, ensinando sobre a grandeza do reino de Deus, que não é ser o mais visto, mas sim é o mais servo. E logo após isso, ele vai anunciar que um daqueles homens ali iria traí-lo. Então imagina já o coração desses discípulos frente a essa notícia. Aflição. A gente tem isso, e aí temos Judas se levantando e indo consumar a traição. Isso tudo está no capítulo 13. Os irmãos depois podem ler com mais atenção. E aí no versículo 33 do capítulo 13, a gente tem a frase principal para entender o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai dizer assim, João 13, 3. Filhos, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, lá no capítulo 7, tá, irmãos? Também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir.
Essa declaração aqui é central para a gente entender o que está acontecendo no momento em que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque essa afirmação de Jesus aqui, essa frase, ainda por um pouco estou convosco, junto ao fato de Judas de ser anunciado que ia haver religião essa que ensinava que viria o Messias prometido, que viria cumprir com os planos do Senhor, que seria aquele que iria governar. E agora esse Messias está na frente desses homens, está com eles. E agora eles ouvem da boca dele que ele não vai estar mais por perto. Isso que Jesus está falando fisicamente, porque isso é na quinta-feira antes da crucificação. E aí Pedro, falando em nome do grupo, apóstolo Pedro, como sempre, muito impositivo, ele chega e pergunta para Jesus então, para onde que ele vai? Quais são os planos então do mestre? Versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Aí quando Jesus fala sobre a sua partida, sobre ir para outro lugar, os discípulos ainda não tinham a total compreensão do que Jesus estava falando. Para nós hoje, quando a gente lê o texto, a gente entende que Jesus está falando sobre a sua morte e ressurreição, sobre o processo da crucificação. Mas para os discípulos ali, isso não era ainda muito claro. A gente vai ver no versículo 37 que Pedro vai falar que daria a própria vida por Jesus. Então essa frase já nos ensina que os discípulos tinham uma certa noção de que quando Jesus falava sobre a sua partida, provavelmente haveria algum risco, tinha alguma coisa assim, arriscada aconteceria. Mas eles não sabiam ainda que Jesus teria que passar pela crucificação, morrer pelos pecados do povo, ressuscitar ao terceiro dia e retornar ao Pai. Essa noção não era ainda muito clara na mente dos discípulos. A cruz, que estava no centro do plano de Deus, que sempre foi o centro da vontade de Deus, não fazia parte ainda da compreensão deles. Prova disso é que quando Jesus é crucificado, o que acontece com os discípulos? Muitos se dispersam. Pedro realmente nega durante o processo ali de tortura de Cristo. E depois que Cristo morre na cruz, eles se dispersam. Pedro, inclusive, volta a ser pescador. E só depois do encontro que Jesus tem, após a ressurreição, com esses discípulos, é que a fé deles é realmente fortalecida e firmada em Cristo. Mas até aquele momento, tudo ainda não estava muito claro para eles. E aí, frente ao questionamento de Pedro sobre para onde Jesus vai, porque ele não entendia muito bem ainda o que Jesus estava falando, a gente tem a resposta de Cristo. Respondeu Jesus, no capítulo 13, versículo 36. Para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Isso aqui ele falando para Pedro. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade, verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Hoje o nosso foco ao lermos esse trecho é entendermos de novo o que isso criou, quais foram as ramificações, as consequências desse diálogo que Pedro teve com Jesus, que muito provavelmente, por ser na mesa da Santa Ceia, os outros discípulos também viram. O que isso criou no coração dos discípulos? Porque a gente está vendo uma sequência, a quebra de expectativa, Judas saindo, Jesus avisando que um deles iria traí-lo, e agora Pedro, o discípulo mais forte, o mais destemido, o líder, praticamente, dos discípulos, o que tinha mais papel de proeminência, aquele que caminhou sobre as águas com Jesus, aquele que era o mais cheio de si. Vamos falar, ele era o mais apaixonado por Jesus. Era aquele que mais tinha fervor nas orações e na fala. E aí ele diz que ele está a ponto de entregar a vida por Jesus. Não, eu sou apaixonado, eu entrego minha vida pelo Mestre. E aí eles veem Pedro ser confrontado por Jesus com a verdade. E qual que era a verdade? Que o coração de Pedro ainda não estava pronto para viver aquilo que a boca dele falava. Que o coração de Pedro não estava pronto para viver totalmente por Cristo ainda. De que essa paixão de Pedro ainda era rasa, superficial, não estava ainda enraizada no coração dele. De que a fé de Pedro ainda não estava totalmente firmada na rocha. Ela existia, mas ainda não estava firmada. Então o cenário até aqui, para o coração dos discípulos, vendo tudo isso, é o de quê? É de aflição. Imagina, meu irmão,
O Senhor anunciando sua partida, anunciando que seria traído, falando sobre a sua morte, deixado claro que não estaria mais presente ali com eles. E agora a gente tem Pedro sendo confrontado, tendo a exposição de que Pedro negaria Jesus. De novo, frente a tudo isso, o coração dos discípulos estava aflito, cheio de dúvida e de incerteza. E aí, nesse contexto, o que Jesus faz frente à insegurança, à aflição dos discípulos? Oferece consolo e esperança. Os capítulos 14 e 17 eles vão formar uma unidade dentro do Evangelho de João. São os últimos ensinamentos de Jesus aos discípulos antes da crucificação, da prisão. A prisão e crucificação. E cada um desses capítulos, do 14 ao 17, tem um tema específico. O 14 fala de consolo. A gente vai ver mais para frente, ele inicia com não se turbe o vosso coração. Já o capítulo 15 é uma exortação a eles permanecerem em Cristo e a amarem uns aos outros. O capítulo 16 vai ter Jesus profetizando sobre as perseguições, sobre as tribulações, sobre as responsabilidades que os discípulos enfrentariam por seguirem a Cristo. E o capítulo 17 é a oração mais bonita de todo o Evangelho, que é a oração sacerdotal. É Jesus intercedendo pelos discípulos e pela igreja. E é lindo observar que frente à aflição dos discípulos, antes mesmo de exortá-los a amarem uns aos outros, antes mesmo de profetizar e de falar para eles sobre as responsabilidades que seguir a Cristo implica, antes mesmo de orar por eles, antes mesmo de interceder por eles e pela igreja, o que Jesus faz? Conforta e consola o coração deles. Capítulo 14 vai iniciar do 1 ao 4, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Esse texto aqui, isolado, ele tem muita coisa que a gente poderia trabalhar. Mas hoje, mais uma vez, é entendermos o pano de fundo para a afirmação do eu sou. Jesus está consolando o coração daqueles homens. Ele vai iniciar com não se turbe o vosso coração. Ele não está somente dizendo para os discípulos não ficarem tristes com tudo que está acontecendo. Nós hoje a gente tem esse cacuete, né? Essa mania de quando alguém está meio chateado, o que a gente chega e fala? Fica assim, não, vai dar tudo certo, fica firme. É isso que a gente tem o costume de falar. Mas não é isso que Jesus está falando aqui quando ele diz não se turbe o vosso coração. Ele está falando mais do que simplesmente não fique triste. Ele está falando, se acalma, continua firme, continue crendo. Eu ainda sou o mesmo. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, o seu coração não continue aflito como está. E ele diz ainda que vai preparar um lugar e vai garantir que continuariam tendo acesso ao Pai. Ou seja, continuem firmes, crendo em mim. E ele vai finalizar esse discurso falando, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Isso nos leva à primeira lição que eu gostaria de compartilhar hoje. Frente às aflições da vida, existem algumas verdades que confortam o nosso coração. Mais do que simplesmente a gente chegar e dizer, não fica triste não. Jesus está nos ensinando quais são as reais verdades que consolam o coração aflito e angustiado. E a primeira delas é que Jesus é o caminho. Essa frase de Jesus ser o caminho é o que acalenta o coração e que conforta o coração daqueles homens. Mas é interessante, porque Pedro tinha, como a gente leu e fez a contextualização aqui, tinha há pouco tempo perguntado para Jesus para onde ele ia. E agora Jesus está dizendo que os discípulos sabem o caminho para onde ele vai. Como assim? Pedro falou que não sabia, perguntou para onde ele ia. Agora Jesus está falando, não, vocês já conhecem o caminho. Estranho. Mas por que Jesus parece que tem uma contradição aqui? Mas na verdade não tem. Porque quando Jesus fala do caminho, Jesus está falando de uma coisa. E os discípulos furacão aí, né, gente? Oh, aleluia. Vou esperar um pouquinho passar, né? Porque atrapalha um pouquinho. Vou tomar uma água enquanto isso. Meu Deus. Glória a Deus, vamos continuar. Vou falar um pouquinho mais alto. Pedro tinha perguntado há pouco tempo, né? E aí, qual o caminho? Jesus fala, vocês sabem qual o caminho.
E agora Tomé toma a frente e pergunta: mas Senhor, a gente não sabe para onde é que o Senhor vai. Como é que eu posso saber o caminho? Tomé é o cético, aquele que precisa ver para crer, tocar para crer. Tomé aqui está preocupado com a questão geográfica. Quando Tomé pergunta para onde ele vai, ele está pensando literalmente em um lugar. Ele pensa em um destino, ele pensa em uma rota a seguir, ele pensa em um caminho a tomar. Ele está pensando de uma maneira terrena. Mas Jesus está falando de algo muito maior. Tomé está imaginando um caminho que leva até onde Jesus vai. Jesus está revelando um caminho que revela quem é Deus, que leva até a salvação, que revela o Pai. A preocupação dos discípulos, aqui representadas por Tomé, é para onde que Jesus está indo. O coração aflito deles quer saber qual é o futuro, quer saber qual que é o local, para onde vai, o que vai acontecer. Mas aqui a pergunta que Jesus está respondendo é: como vocês chegarão ao Pai? Como vocês vão conhecer a Deus? E aí Cristo responde: por mim, porque eu sou o caminho que leva ao conhecimento de Deus. E essa é a verdade mais consoladora que existe. Frente a um coração aflito, saber que temos um Cristo que nos revela quem é Deus, consola o nosso coração. E observa que Jesus não diz que ele mostra o caminho, como ele fez em todas as outras afirmações do eu sou. Ele não fala que ele mostra, que ele ensina, que ele abre um caminho. Ele está dizendo: eu sou esse caminho. E aí Jesus ser o caminho torna a fé que nós temos nele muito mais do que uma filosofia, mais do que um conjunto de princípios, mais do que um sistema religioso. A fé em Jesus resulta na salvação da alma, em conhecer Deus de verdade. Jesus não apenas aponta para Deus. Jesus é Deus. E ao mesmo tempo é o mediador entre Deus e os homens. É o elo que nos conecta. É o caminho que nós traçamos para conhecer quem Deus é de verdade. Porque tudo que Deus concede para o homem veio por meio de Jesus. A graça é por meio de Cristo. A revelação é por meio de Cristo. A salvação, tudo é por meio de Jesus. Mas aí a gente tem que pensar: por que eu preciso desse caminho? É consolador saber que temos um caminho, mas por que eu preciso dele? Por que a realidade de Jesus ser o caminho é reconfortante? Porque o pecado nos separou de Deus. Lá em Romanos 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai escrever para a carta aos Romanos dizendo assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós, homens, fomos criados para viver em comunhão com o Criador. Era o plano, viver em comunhão com Deus. Mas a queda, o pecado, produz essa ruptura que nenhum ser humano consegue reparar por si mesmo. Isso faz parte do Evangelho. A gente ter a noção de que eu não consigo chegar a Deus sozinho. E o problema não é somente a ignorância. O problema é a culpa. Todos carregamos a culpa do pecado. Pode reconstruir essa ponte. E aí entra a graça. Porque precisamos de um caminho, porque somos incapazes de chegar ao Pai por nós mesmos. Mas Jesus é esse caminho. É entregando a vida a Ele, é servindo a Ele, é confiando nele que nós temos essa reconexão com Deus. É exatamente por isso que a declaração de Jesus ser o caminho é gloriosa e traz alívio e conforto para o nosso coração. Porque Ele não fez somente mostrar uma rota, Ele não veio apontar para nós um caminho e falar: agora vocês se virem, cumpram essas regras, faz tudo isso certinho para vocês verem a Deus, porque senão, vocês não vão ver a Deus. Não. Ele veio para ser o caminho. Ele veio para, confiando nele, Ele nos reconectar com Deus. Ele veio fazer aquilo que nós não podemos fazer. E isso reconforta o nosso coração, porque cremos um Deus que fez o impossível. Ele faz milagres impossíveis, e esse é o maior milagre, é nos reconciliar com Deus. Então, frente ao coração aflito daqueles discípulos, Jesus está afirmando que no caminho dele há paz, há reconciliação com Deus. O caminho é Cristo. Todo homem que deseja conhecer a Deus deve passar por Jesus. E aqui tem um detalhe muito importante, meus irmãos, que o caminho que Jesus percorreu para nos abrir o acesso foi a cruz. Foi o sofrimento, foi a morte e foi a ressurreição. Graças a Deus, foi a ressurreição. Mas o nosso caminho para conhecer a Deus não é a morte,
não é o sofrimento, é Cristo, porque Ele passou por isso por nós. O apóstolo Pedro vai escrever lá em 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fostes sarados. Cristo viveu a vida que nós não podíamos viver e morreu a morte que nós merecíamos morrer, para que recebêssemos a vida que somente Ele pode dar, para que trilhássemos o caminho que Ele é. Os discípulos aqui estavam preocupados com o destino, com o paradeiro de Jesus, com o lugar para onde o Mestre iria. Mas Jesus está os conduzindo a compreender que o mais importante não é o destino. Por mais glorioso que seja, nós temos que sonhar e desejar o céu. Nós temos, enquanto igreja, sonhar com esse dia que estaremos com Cristo. Mas o mais importante ainda é conhecer o próprio Cristo, porque Ele é quem conduz até esse destino. Ele é o caminho. E aí a gente precisa aplicar isso para nós, irmãos. Quantas vezes nós temos nos preocupado com tantas outras coisas na vida, enquanto há um caminho a ser trilhado. Um caminho que já foi aberto pelo sangue de Jesus. Não é errado se preocupar. Nós somos humanos, nós nos preocupamos com a vida, mas às vezes estamos colocando muita força e muita energia nessas preocupações e esquecemos que temos um Deus que já fez o mais difícil, o mais impossível por nós. E que nele nós podemos confiar. Que Ele é o caminho que nos reconecta com Deus. E da mesma forma que Ele é o caminho, Ele também é a verdade. E ele, de novo, Ele não diz que Ele ensina a verdade, que Ele conhece a verdade, por mais que Ele faça tudo isso. Ele conhece e Ele ensina a verdade. Ele está dizendo que Ele é. Toda a revelação do Antigo Testamento apontava para Jesus. As promessas apontavam para Ele, os símbolos apontavam para Ele, as sombras do Velho Testamento apontavam para Ele. E agora, para aqueles homens que cresceram escutando sobre esse Messias, o Messias está ali. A verdade chegou em pessoa na frente deles. Desde a queda, a humanidade, nós vivemos cercados por mentiras a respeito de Deus. O pecado não só corrompeu a vontade do homem, mas também corrompeu o entendimento do homem a respeito de quem Deus é. Nós passamos a criar os nossos próprios deuses, a imaginar Deus segundo os nossos próprios pensamentos, próprias vontades. E a gente passou a trocar a verdade pela mentira. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é desde a queda. Trocamos a ideia de quem Deus é por algo que agrada o nosso coração. Porque, por natureza, a gente não consegue enxergar Deus de maneira correta. A gente não compreende quem Ele é. A gente não conhece o caráter de Deus, não entende a santidade dEle, não entende nem mesmo a nossa própria condição de pecadores. E é por isso que a gente precisa da verdade. É por isso que isso é algo que consola o nosso coração. Porque nós precisamos dessa verdade e ela existe. E não de uma verdade produzida pelos homens, mas uma verdade que vem do próprio Deus. E é isso que a gente encontra em Cristo. Ele é a verdade porque Ele revela quem Deus é. Ele revela os conceitos, a santidade, a graça, a misericórdia, a justiça de Deus. Tudo isso está revelado nele. Tudo que Deus falou para o povo foi cumprido em Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Alguns exemplos. Deus prometeu para Davi, lá em 2 Samuel, que estabeleceria para sempre o trono do seu reino. E aí, quando o anjo foi avisar que Jesus chegaria, ele vai dizer: esse será grande, será passado pelas nossas transgressões e moído pelas iniquidades. E o que foi isso, senão o sacrifício de Jesus na cruz? Tudo aquilo que Deus prometeu se cumpriu em Jesus. E não só as promessas, mas os símbolos também. Na primeira Páscoa, um cordeiro era morto para que o povo fosse poupado do juízo de Deus. E aí a gente tem, séculos depois, João Batista declarando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo era sombra. E Cristo era a realidade. Tudo aquilo anunciava algo a por vir. Cristo estava ali. Cristo cumpriu e ainda está hoje conosco. Por isso que a gente pode dizer que a verdade chegou em pessoa. Por isso que isso conforta o coração, porque o nosso Deus é um Deus que ainda está presente conosco. Então a verdade ela não é uma teoria, de novo, não é uma filosofia, uma escola de pensamento.
A verdade tem rosto, tem nome. A verdade é Jesus. E essa realidade é o maior consolo para um coração aflito. Que nós cremos no Deus verdadeiro. E aí a gente tem que se perguntar, queridos, em quais verdades nós temos acreditado? Quais verdades têm guiado as nossas vidas? Em quem ou em que nós temos acreditado e depositado? Mentiras surgiram. Eles voltaram, se dispersaram, voltaram a ser pescadores, voltaram à vida antiga, acreditando na mentira de que Jesus havia morrido. Mas a realidade é que a morte não venceu, de que Cristo ressuscitou e de que Cristo é a verdade eterna. E da mesma forma como Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele também é a vida. E de novo, Ele não dá a vida, Ele não conhece a vida, Ele não ensina a vida, por mais que tudo isso Ele faça. Ele está dizendo aqui, Ele é a vida. Eu sou a vida. A vida não é algo externo a Jesus, a vida está nele. Mas que vida é essa? Quando nós pensamos sobre vida, a gente pensa sobre vida biológica, né? Sobre existir, sobre nascer, viver, morrer. Mas a vida aqui que Jesus está falando não é somente respirar, não é só estar vivo biologicamente, viver o ciclo da vida, não. Jesus está falando de vida espiritual, de vida eterna, da vida que procede de Deus. E ao longo de todo o Evangelho de João, a gente vai encontrar essa verdade. João escreve lá no capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus, em João 5, 26, vai dizer, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E como vimos na semana retrasada, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quando ressuscita Lázaro. Toda a vida encontra origem em Jesus. Paulo diz lá em Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por que ele ser a vida é reconfortante? Porque o grande problema da humanidade não é só a falta de direção, isso é um problema, mas não é somente isso. Não é só a falta de conhecimento, isso é um problema, mas não é somente isso. É falta de vida. Porque o pecado separou o homem de Deus. E a morte, na sua essência, é isso, é separação. Quando Adão pecou, a comunhão com Deus, que existia plena ali no jardim, foi quebrada. E aí a morte espiritual entrou no mundo. E aí, desde então, todos nós nascemos afastados de Deus. É por isso que a gente precisa de vida. E é isso que Cristo veio trazer. 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. João não diz quem tem uma religião, ou quem tem uma moralidade, quem tem boas obras. Ele está dizendo quem tem o Filho. O mais importante é ter o Filho. Porque a vida está nele. E precisamos entender isso. Por que a gente está pregando sobre Jesus? Porque quando a gente vai lá para fora, a gente quer pregar, quer falar. Mas a gente tem que pensar o que estamos pregando. Que tipo de evangelismo temos feito? Temos pregado a nossa igreja ou temos pregado Jesus? Aqui, é Ele que é a vida. Temos que pregar Jesus. É Ele que traz a vida. E a vida eterna não é somente viver para sempre. A vida eterna é viver em comunhão com Deus. É conhecer a Deus, é desfrutar da presença de Deus, é ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Porque quando Jesus diz que Ele é a vida, Ele está dizendo que Ele é aquele que restaura os pecadores à comunhão com Deus. É essa mensagem que nós precisamos levar. De que Ele restaura os pecadores à comunhão com Deus. A vida é encontrada em Jesus. Porque Cristo é a própria vida de Deus. Nós estávamos mortos, mas em Jesus temos vida. E que tipo de vida temos vivido? Eu me questionei muito isso fazendo essa mensagem. Que tipo de vida eu tenho vivido? A vida vazia? Egoísta? Que só pensa em si mesmo? Ou uma vida plena na presença do Mestre? E entende a grandeza que é poder ter um Jesus, ter um Deus que se fez carne e que é a vida. Tenho vivido conforme isso? Que tipo de vida eu tenho vivido? A vida que Ele nos ofereceu é uma vida abundante. E a vida abundante não é ter muito, é ter comunhão com Deus. Isso é a maior abundância, é a maior riqueza que alguém pode ter. É
ter comunhão com Deus. E aí nós vamos lá fora e a gente encontra um mundo pobre. Sabia, meus irmãos? Lá fora está cheio de gente pobre. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de falta de vida, falta de abundância, falta de comunhão com Deus. E nós somos os portadores, os mensageiros dessa boa nova. Nós somos eles, os portadores da boa nova, fomos resgatados. Então temos uma missão, que é falar: Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. É por isso que estamos pregando essa série, para que nós possamos ter argumentos para falar sobre quem Jesus é. Saber quem Jesus é transforma o meu coração, consola o meu coração frente às dificuldades, mas também me capacita no meu dia a dia, nas oportunidades que eu vou ter de falar do amor dele, porque eu sei quem ele é. Porque eu tenho, além de conhecimento, eu também preciso de relacionamento com ele. E aí, concluindo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso, só por si, já seria o maior consolo que eles poderiam ter. Mas agora a gente chega ao clímax do texto, ao principal. Jesus vai declarar: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Os discípulos estão preocupados com o quê? Com o futuro, com o destino, com o paradeiro do Mestre, com a presença de Jesus ali com eles. Mas Jesus está mostrando que o que eles procuravam para o futuro já estava presente diante deles desde agora. Não tinha necessidade de continuar conturbado, com o coração aflito, porque aquilo que eles tanto queriam já estava lá, já estava na frente deles. Eles queriam conhecer Deus, mas Deus já estava na frente deles, na presença do Filho, na presença de Jesus. E quem conhece Jesus conhece o Pai. Eles buscavam a presença de Deus, mas a presença de Deus já estava sentado na mesa com eles. Já estava ali, na mesa. E a gente vai ver na história dos discípulos que eles falharam muitas vezes em perceber isso no começo. Muitas vezes eles não entenderam muito bem ainda o sentido do que Jesus estava fazendo. Foi só depois da morte, da ressurreição, do Pentecostes, é que eles tiveram clareza total. Mas ali eles falharam um pouco em perceber quem Jesus era. Eles queriam conhecer mais a Deus, mas às vezes não percebiam que estavam ouvindo o próprio Deus encarnado ali na frente deles falando. E nós queremos conhecer a Deus. E temos na nossa frente o Deus encarnado. Temos Jesus no nosso coração. E temos a palavra dele escrita, de fácil acesso. Queremos conhecer a Deus, é na palavra, é na vida de oração, é na comunhão com Cristo. Porque tudo aquilo que Deus é revelado perfeitamente em Jesus, e conhecemos Jesus por meio da palavra, e temos relacionamento com Ele por meio da oração. Paulo escreveu em Colossenses 1,15, este Jesus é a imagem do Deus invisível. O autor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Por isso que conhecer Jesus é conhecer a Deus. Amar a Cristo é amar a Deus, porque ele revela quem Deus é. Os discípulos ainda não tinham total compreensão disso. Como eu disse, o conhecimento disso ainda viria. Mas Jesus está afirmando que aquilo já tinha começado. Desde agora o conheceis. Essa realidade futura já tinha invadido o presente ali. As promessas já tinham sido cumpridas, estavam sendo cumpridas, o reino já tinha chegado, o conhecimento de Deus já tinha começado. E desfrutar de Cristo, conhecer a Cristo, é experimentar ainda agora aquilo que a gente vai desfrutar plenamente na eternidade. E isso é a realidade mais consoladora de todo o Evangelho. Eles estavam preocupados e perturbados porque Jesus estava indo embora. Mas Jesus está mostrando que eles não perderiam a presença de Deus com a partida. Pelo contrário, tudo aquilo que eles encontraram em Jesus continuaria sendo deles. Porque desde agora eles já conheciam a Deus na figura de Cristo. Aquele que possui a Jesus já começa a experimentar a comunhão com Deus. Por isso a grande esperança do cristão não é só chegar no céu. Nossa grande esperança é estar para sempre com o Deus que nós conhecemos, revelado
em Jesus. É estar com Ele. Os discípulos pensavam que não sabiam o caminho, mas na verdade eles já conheciam. Porque eles conheciam a Cristo. Então o problema não era falta de informação, era falta de compreensão sobre quem Jesus era. E aí ele vai dizer, Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Não há outro mediador, não tem outro acesso a Deus. E às vezes, irmãos, nosso coração está aflito, cansado, com medo, assim como dos discípulos estavam. Mas o que Jesus está nos ensinando quando Ele diz eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Que essa realidade é a realidade que nos aproxima de Deus. Estarmos próximos de Deus e conhecermos quem Deus é isso que consola o nosso coração, que nos traz a paz. Precisamos conhecer mais a Jesus, conhecer mais a Cristo, vivermos Cristo não somente no domingo. É uma bênção vir à igreja no domingo. Amo vir à igreja no domingo. Mas não é somente no domingo. E a segunda-feira? Então o Luiz está falando que eu tenho que vir na igreja segunda-feira? Não. Estou falando que você tem que vir na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não é isso. Não é sobre vir à igreja, é sobre estar com Cristo. Onde é o melhor lugar para se encontrar com Cristo? Secreto. Quarto. Na leitura da palavra, em oração. De que adianta, às vezes, a gente querer entregar para Deus algo que Ele não está pedindo? O que Ele pede de nós? O nosso coração, a nossa fé. Então, às vezes, eu vou na igreja todo domingo, mas durante a semana eu não tenho vida com Deus. De que adianta, meus irmãos? Temos que ter vida com Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Estar na igreja, estar comungando, estar na presença aqui com os irmãos é uma consequência de uma vida que temos com Deus. Precisamos orar mais, buscar mais. Sim, precisamos. Porque isso é o que conforta o nosso coração. Isso que nos aproxima de Deus. Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outra alternativa. É Jesus. Simples assim. Vamos colocar de pé para que possamos orar.